Vamos lá, pessoal. Agora a gente está falando de outro órgão que a gente diz que é acessório ao sistema digestório, né? Mas que é muito importante, sabe? Para a questão de ter um metabolismo ok ou não. Aquela pessoa que diz, eu tenho um metabolismo rápido, eu tenho um metabolismo devagar. Então, assim, a gente tem que falar muito disso. Como eu já falei 1000 vezes, essas questões vão estar de cara, certo? Então, não percam muito tempo com o digestório, porque vai cair muito adrenal, certo? E todos esses órgãos acessórios. Então, vamos lá, a gente tem que saber suprarrenal também. E aí, pessoal, a suprarrenal é a adrenal. E se chama suprarrenal porque ela fica em cima do rim. Então, é suprarrenal porque está superior ao rim, certo? E aí, na suprarrenal, nós também temos igual ao rim. Lembra que o rim ele tem córtex e medula? Então, aqui também a gente vai ter o córtex e a medula. E no córtex, a gente divide o córtex em zona glomerulosa, a gente tem a zona fasciculada, nós temos a zona reticular, certo? E também temos outra zona, que é o que a gente vai ver já já, certo? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Mas de cara, lembrar, certo, que são hormônios que vão ser secretados pela suprarrenal. Então, também a gente vai falar aqui de hormônios, a gente vai falar do controle da questão da hipertensão. Então, quando a gente necessita aumentar a pressão arterial sistêmica, a suprarrenal vai ativar. Então, tem que saber disso, certo? E aí, mas se eu fosse resumir assim de cara, pronto, esse texto aqui resume, certo? O córtex, ele secreta esteroides, certo? E é praticamente 90% da glândula. A medula secreta as famosas catecolaminas, certo? E é o que fica abaixo do córtex. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o córtex e a medula, certo? Essa é a suprarrenal, ok? Então, vamos falar dela, certo? Aí tem essas informações, né? São órgãos que são, ela é, né, um órgão que é retroperitoneal, ou seja, está atrás do peritônio. O que é o peritônio? Isso é uma camada, pessoal, abdominal que a gente tem. Vocês vão estudar isso mais para frente, certo? Mas isso ela não vai cobrar em prova, não. Mas aí a gente pode ter essa informaçãozinha aqui, que é uma informação que não é histológica, mas pode estar na prova. Suprarrenal direita, ela é achatada e tem um formato triangular. Enquanto a esquerda, ela tem um formato mais semilunar, tipo uma meia-lua, sabe? Então, esses são formatos, certo? Que vocês precisam saber. E, resumem é isso. O córtex é uma porção que tem o quê? Esteroides. E a medula, que tem as famosas catecolaminas, certo? Eu vi que isso aqui é uma tabela que ela colocou, que é para falar de cada hormônio. Porém, antes disso, que isso aqui seja uma lidazinha, eu quero que vocês saibam essa divisão do córtex, certo? Dessas zonas do córtex, que é muito importante. Vamos começar pela zona glomerulosa. A zona glomerulosa, pessoal, ela possui células que a gente chama dos famosos mineralocorticoides, certo? E a principal função dessa célula é produzir essas células, que é a mineralocorticoides, e especialmente a aldosterona. Pessoal, vocês viram, certo, no primeiro módulo em fisiologia, que a aldosterona vai estar relacionado com o ciclo sono-vigília. Então, é um hormônio muito importante para induzir ao sono, certo? Então, ela induz ao sono porque nós iremos utilizar os outros órgãos para fazer suas funções, principalmente a digestão. Nosso corpo faz digestão quando estamos dormindo. Então, a aldosterona é muito necessária para o nosso corpo entrar em sono. Então, a zona específica, a zona glomerulosa, certo? Que vai praticamente estar secretando a famosa aldosterona, certo? E aí, eu posso dizer a vocês que essa zona tem núcleos esféricos, certo? Tem os famosos núcleos esféricos, certo? E é rico em mitocôndria e retículo endoplasmático. A gente pode ver aqui, tem muita mitocôndria e muito retículo, certo? Porque produz muito hormônio aldosterona, então tem que ter muita mitocôndria, certo? E aí lembrar que a aldosterona, certo, vai também estar relacionado com o que, pessoal? A aldosterona vai estar principalmente relacionado quando a gente fala em questão de resistência vascular periférica, quando a gente fala de pressão arterial, a gente vai falar de aumento do volume sanguíneo. Então saibam disso, certo? Eu acho que eu fiz um equívoco aqui. Eu acho que quem se ligou vai dizer, não, Missinho, calma, tu tava trocando com outro hormônio, certo, pessoal? Aqui, a aldosterona, ela é praticamente famosa, né, por ser a que vai aumentar a pressão arterial, certo?
eu estava trocando com a melatonina, certo? Não, é aldosterona, ok? Então, a gente está falando de aldosterona, certo, pessoal? Então, esqueça tudo que eu estava falando de sono vigília. Apesar que a aldosterona, ela tem uma relação, sim. Porém, falou em aldosterona, lembrem, certo? Que ela vai sair da suprarrenal, ela vai atuar no rim, certo? Principalmente nos túbulos distais do rim, isso mesmo que eu estou falando, certo? E ela vai promover o que a gente diz que é a reabsorção de sódio, certo? Consequentemente de água. E aí isso aumenta o volume sanguíneo e aumenta a pressão arterial. Então ela está basicamente na questão que a gente chama do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? O rim ele secreta renina e aí a suprarrenal vai secretar aldosterona, que são hormônios que vão, né, mexer com essa questão de aumento de pressão arterial. Quando acontece isso? Quando o paciente está num choque hipovolêmico, quando o paciente está com a pressão muito baixa, o corpo tenta compensar o sistema. Então, se Bruna botar alguma questão que fale disso, vocês vão dizer, eita, falou em aumento de pressão arterial, algo que precise regular essa relação, vocês vão pensar em que, meu senhor? Vamos pensar nas células da zona glomerulosa do córtex da suprarrenal, certo? Quando a gente vem para a zona fasciculada, pessoal, a gente começa a falar dos famosos glicocorticoides. Aí aqui sim a gente vai ter um que está relacionado com o sono vigília direto, que é o famoso cortisol, certo? O cortisol é um dos mais famosos glicocorticoides, que a gente sabe, ele é precursor dos hormônios esteroides e ele também está relacionado com a atividade do corpo. Nós necessitamos de cortisol durante o dia e é muito importante que o nosso corpo tenha para a gente ter disposição durante um dia. Então, pessoas que não conseguem se levantar, por exemplo, dorme muito tarde, aí fica até 5 da tarde assim, com sono. Meu senhor, das 5 da tarde eu estou com sono. Você não está tendo produção de cortisol. Então, a sua zona fasciculada não está produzindo o cortisol, certo? Então, tem que saber disso, ok? Então, o cortisol ele vai ter efeitos em questão de metabolismo, ele vai dar força, certo? E lembrar que existe um hormônio que é o ACTH, certo? Que é o hormônio, que a gente diz que é adrenocorticotrófico. Ele está lá no hipotálamo, pessoal. E aí, o hipotálamo, ele se comunica diretamente com a adrenal. E aí, quando ele libera o ACTH, certo? A adrenal vai liberar o cortisol. Então, é uma questão de feedback positivo entre os dois, certo? Então, se na questão estiver falando que a zona fasciculada tem uma relação direta com o eixo hipotálamo e hipófise, existe sim, certo? E aí a gente vem para a zona reticular. A zona reticular, ela é famosa pela produção que a gente diz que é dos andrógenos, que a gente diz que é os gonadotróficos ou os gonadocorticoides, certo? Que são principalmente os hormônios que vão estar relacionados aonde, meu senhor? São precursores dos hormônios sexuais. Então, contribui muito para o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, certo? Então, pessoas que têm problemas ou tá lá na puericultura e tá vendo que o escroto não está crescendo e que não tem ali um crescimento de caracteres sexuais, o broto mamário não está crescendo, a pessoa pode estar com uma puberdade precoce, então pode estar com problema nessa produção aqui dos andrógenos, que relembra a zona reticular. Então ela vai cobrar a zona. Aqui vocês precisam saber o hormônio de cada zona, certo? Então vocês precisam urgentemente saber o hormônio de cada zona. Ok, pessoal? E aí quando a gente vem para a medula, a gente fala principalmente das catecolaminas. A norepinefrina, epinefrina, que são praticamente adrenalina, certo? Que tem comunicação nervosa. Então fazem sinapses, certo? Então a gente começa a falar que essas catecolaminas são o que, meu senhor? São as famosas células cromafins. Então esse nome vocês precisam saber. As células cromafins, pessoal, são as células que vão produzir essas catecolaminas. Principalmente a adrenalina, que é a mesma coisa de epinefrina, e a noradrenalina, que é a mesma coisa de norepinefrina, certo? Então elas são inervadas. São células que precisam ser inervadas por fibras que a gente diz que são fibras ganglionares ou pré-sinápticas, que é onde vão realizar as sinapses, certo? Então é muito importante que tenha essa secreção. E a adrenalina, pessoal, representa cerca de 80% da secreção da medula. Então veja, a medula praticamente se resume a isso. Então é um órgão que vai secretar muita adrenalina, certo?
E aí, o que a adrenalina faz, meu senhor? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contração do coração, o famoso ionotropismo do coração, vai dilatar as vias aéreas, certo? Eles estimulam, pessoal, os receptores beta-2 adrenérgicos. Isso vocês vão aprender em farmacologia. Então, vai facilitar a questão da respiração em pessoas que estão com gripe, certo? Que está com problema respiratório. E aí, fornece energia. A adrenalina é famosa por fornecer energia, certo? E a noradrenalina representa 20%. Enquanto a adrenalina é 80%, a nora é 20%, certo? E aí, ela é constritiva. A gente diz que é constrictora, né? Que é como se fosse vasoconstrição, pessoal. Então, ela vai estimular vasoconstrição, vai aumentar a resistência vascular periférica, certo? Vai aumentar a pressão arterial. Então, existe essa regulação. E aí, vocês conseguem ver aqui, ó, a cápsula da sopa adrenal, tecido conjuntivo, zona glomerulosa, certo? Zona fasciculada. Zona glomerulosa vai lembrar da aldosterona, certo? Zona fasciculada vai entrar de quem? Vai lembrar de quem? No senhor do cortisol, certo? Deixa eu ver se na imagem aqui tem a outra. Aqui já vem, ó, tem sim a zona reticulada, certo? Ó, zona reticulada vai lembrar de quem, meu senhor? Das células que são os andrógenos, certo? Então vai lembrar das células que são precursoras dos andrógenos, hormônios sexuais. E a medula vai lembrar das catecolaminas, que são as famosas células cromafins, que vão secretar adrenalina e noradrenalina, certo, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, vocês precisam saber isso antes de saber sistema digestório.